Bom dia, muita paz, muita harmonia. Que esse novo dia chegue repleto de possibilidades de crescimento para todos nós. Vamos então iniciar nosso dia refletindo com a benfeitora Joana de Ângeles, que nos traz no livro Jesus e a Atualidade uma mensagem intitulada Jesus e Honra. Nessa mensagem, a benfeitora inicia falando sobre a estrutura psíquica de Jesus, dizendo que ela é modelo da perfeita identificação com a tarefa que ele veio exercer. Ele pode penetrar nas leis fundamentais da vida que conduzem os homens, estabelecendo em palavras e atos os roteiros seguros para o equilíbrio fisiopsíquico de todos. Projetando a verdade, ele não esmagava com a sua natural superioridade, não absorvendo cada individualidade que permanecia mais independente. Aqueles que se lhe afeiçoavam encontravam a paz e, por essa razão, optavam livremente por segui-lo. Ele sabia despertar as potencialidades jacentes em cada um, canalizando-as para as operações saudáveis, mediante cujo esforço se fruíam júbilos e plenitude. As parábolas que lhe guardam as instruções vivas continuam adequadas para os problemas odiernos, possuindo sentido harmônico e orientação capazes de serem aplicadas sem qualquer conflito de época, lugar ou pessoa. Então, nessa primeira parte, Joana justamente mostra que a figura de Jesus, né, apesar de ser, né, o mestre, o guia, ele, na verdade, ele não, em nenhum momento, né, ele absorvia a individualidade daqueles que o seguiam, ao contrário, ele fazia com que as pessoas se sentissem ainda mais independentes, mais responsáveis por suas escolhas diante da vida. Porque, em verdade, as pessoas que se afeiçoavam a Jesus encontravam uma paz tão grande que buscavam segui-lo. Porque quando a gente começa a entender o propósito da vida, quando a gente começa a enxergar realmente o que é importante, a gente se sente mais calmo, sem tantas pressões dessas demandas da matéria, dos formalismos, daquelas distrações que muitas vezes nós colocamos e trazemos para nós, convenções sociais, que muitas vezes mais nos desgastam do que nos acrescentam, né? Nos fazem crescer. Então, em verdade, né, quando a gente se coloca, né, diante de Cristo e que traz essa possibilidade da vida maior, nos mostrando realmente que talvez o nosso maior propósito seja realmente amar, e aí a gente começa a sentir realmente uma paz interior, né? Principalmente quando a gente começa a vivenciar aquilo, né, que Jesus está nos ensinando ali, está nos trazendo. E é interessante porque quando a gente pensa nas parábolas, a gente vê que as parábolas elas são funcionam até para os dias de hoje. Elas não ficaram lá no passado, né? Atualmente elas são muito atuais, né? E Joana traz, né? Ela diz de forma bastante interessante porque ela fala assim: guardam as instruções vivas e elas continuam adequadas para os problemas do hoje, com orientações capazes de serem aplicadas em todo o tempo, porque elas justamente tratam de temas que são aqueles temas que talvez estejam associados aos nossos maiores conflitos e dilemas ético-morais, que são o nosso orgulho, nosso egoísmo, aquelas velhas chagas que nos aprisionam ainda ao lado inferior e à sombra que há dentro de cada um de nós. E Joana continua no capítulo dizendo que o homem moderno prossegue, de certo modo, com as mesmas aspirações e necessidades dos seus antepassados, ressalvadas algumas conquistas logradas através dos tempos. Então, né, parece assustador isso, mas decorridos 2022 anos,
ainda mantemos em nós germes, né, daquele homem velho que precisa, né, dessas instruções, dessas orientações. Permanecem em nós carências e inseguranças que perturbam as nossas estruturas emocionais. Para conseguir a liberdade interior e a emancipação, o homem necessita da luz do conhecimento e da coragem para entregar-se com decisão à honra dos objetivos que persegue. Muitas vezes, né, a gente até tem uma noção do que é preciso ser feito, mas falta aquela coragem de sair da nossa zona de conforto, de assumir determinados riscos, porque a gente ainda não consegue se visualizar como herdeiros de Deus. A gente ainda não entende o nosso papel real na criação e a gente se deixa, né, iludir pelo falso comodismo, né, que a vida material nos dá. E quando a gente fala isso, não é no sentido de que a gente tem que abdicar de tudo, ter uma vida, não, não é nesse sentido, mas é no sentido que a gente consiga compreender o que é realmente importante e quais são as verdadeiras transformações que devem ser realizadas em cada um de nós. Quando a gente se liberta desses formalismos da matéria e a gente se emancipa disso, a gente se torna até mais corajoso diante da vida. E aí a gente começa a entender, né, qual o nosso propósito diante da vida. E é nesse sentido que Joana continua dizendo o seguinte: saber o que pretende da vida e como consegui-lo, eis o processo parto de amadurecimento pessoal, rompendo com as suas próprias raízes os atavismos que lhe procedem do passado espiritual. Para este esforço, a honra se lhe torna o inigualável guia interior, impulsionando-o para frente, nos passos que deve dar, sem jamais deter-se. Então, o homem que encontra, né, o seu propósito diante da vida e segue com coragem, aí nada mais consegue impedi-lo de seguir, porque ele sabe aquilo que ele pretende alcançar. O problema é que nem sempre a gente sabe, né? E aí, quando a gente não sabe onde a gente quer chegar, quando a gente não tem, aí qualquer caminho serve, porque a gente está perdido mesmo. Por isso que é tão importante o autoconhecimento, por isso que é tão importante nós termos esses momentos de silêncio interior, para que possamos nos perguntar realmente qual o propósito da nossa existência, o que estamos fazendo nesta vida, o que é preciso mudar para que eu possa me melhorar, para que eu possa me aperfeiçoar, para que eu possa encontrar o humano que há em mim. Eu estou vivendo a minha melhor versão diante de mim e dos outros? Então, essas perguntas, elas fazem parte do cotidiano, ou deveriam fazer parte do cotidiano de muitos de nós. Mas muitos de nós nos distraímos com as questões da matéria e preferimos não pensar muito nisso, porque isso abre, né, portas ali, né, e nos convida muitas vezes a sairmos de situações em que nós nos acomodamos e que a gente prefere ficar ali, ainda que não sejam situações adequadas, que nos tragam paz, que nos tragam equilíbrio, mas a gente fica ali numa insegurança, numa espécie de medo de seguir, de crescer, de evoluir. Falta de confiança mesmo, insegurança que nós trazemos. E é nesse sentido que Joana nos diz: não, é preciso entender o que se espera, o que se pretende da vida. E o que deve ser feito para isso? E isso é amadurecer, isso é romper com aquelas raízes que te prendem ao seu passado espiritual ainda sombrio. E diante desse esforço, a honra é um profundo guia, porque você precisa seguir com ética, com coragem. Na ruptura dos laços familiares constringentes, Jesus, sem deixar de atender aos compromissos morais e sociais com o clã que pertencia, demonstrou a grandeza da coragem que a honra pessoal lhe facultava. Buscado pela família, que lhe ignorava o ministério, duvidando da sua missão e assim tentando interrompê-la, quando ele punha os alicerces da boa nova nos corações, foi advertido por alguém que lhe disse:
Tua mãe e teus irmãos aí se encontram e chamam por ti. Chegar ali o momento da indeclinável com honrosa decisão, facultando-lhe interrogar com tranquilidade: quem é meu pai, minha mãe, quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade de Deus? A estupefação geral não o perturbou, e ele prosseguiu como se nada houvesse acontecido. Essa passagem, muitas vezes, traz uma certa, né, interpretação até equivocada, porque alguns acham assim, poxa, mas Jesus tratou assim seus pais, sua mãe, mas, na verdade, quando nós vamos entender de forma ampla isso, nós vamos entender que o que Jesus queria dizer é: quando todos nós entendermos a nossa parentela espiritual, quando todos nós entendermos a nossa filiação divina, nós vamos entender que todos nós, para além dos laços físicos, estamos ligados uns aos outros. Então, todos nós que já começamos a despertar para o divino que há dentro de cada um de nós, somos parte dessa parentela espiritual. Mesmo aqueles irmãos equivocados que ainda se encontram, também são parte da nossa parentela espiritual. E é importante que nós estejamos abertos para essa vida de relações, para essa troca, para esse crescer, para essas possibilidades. Então, diante da sua missão, diante de poder compartilhar com aquelas pessoas a boa nova, a mensagem que era o seu objetivo, o seu propósito de vida, naquele momento não era tão importante para ele se distanciar daquilo, porque ele sabia onde ele queria chegar, ele sabia o seu propósito. Então é nesse momento que ele diz: olha, eles são importantes, mas quem é meu pai, minha mãe? Todos são. Na verdade, todos aqueles que se encontram buscando fazer a vontade de Deus. Honra é a coragem de eleger o melhor. A dubiedade na decisão entre os que o desejavam reter e aqueles que lhe necessitavam da presença e das lições seria a lamentável falência dos objetivos que buscava. Por formalismo, talvez ele pudesse abandonar o seu trabalho e atender a sua mãe e seus irmãos que o requisitavam. Mas ele sabia qual era a sua missão, ele sabia qual era o seu propósito. Isso é importante porque tem gente que vai dizer assim: mas vai negligenciar a família, vai negligenciar para poder... e a verdade é que tudo é equilíbrio. Ele não negligenciou a família. Naquele momento, naquele instante, o que ele estava fazendo era mais importante do que ter sua mãe e sua família naquele momento. Mas ele estivera presente na vida de sua família e respeitar a sua família. É diferente daquela pessoa que muitas vezes vai se envolver com algum trabalho, né, de cunho religioso e tudo, e acaba negligenciando o seu compromisso com a família. Mas não é isso que Jesus faz. E é importante a gente pontuar isso, né? É importante que Joana diz para a gente: a dubiedade era na decisão daquele momento, entre aqueles que buscavam reter o seu trabalho e aqueles que realmente estavam necessitando da sua presença e das suas lições naquele instante. Nesse momento, não tem desrespeito aos familiares. O que acontecia é que eles estavam, sim, amedrontados e, sem consultar, desrespeitavam-lhe a opção de homem independente que viera para um apostolado que jamais negara qual seria o término: a humilhação, a cruz, a morte. A sua honra levava ao prosseguimento, mesmo lutando contra todos os fatores hostis. Ele viera romper os impedimentos, arrancar a escultura modelada do homem integral, do mármore frio da sociedade utilitarista e escravocrata. O cinzel e o martelo para arrebentar a pedra eram a honra e o dever. Nada podia emparedá-lo nos limites das conveniências, dos receios pueris e das afeições imaturas. 20 séculos depois, ei-lo o mesmo escultor de almas,
trabalhando o granito das vidas a fim de libertá-los. Tua honra deve modelar-se na dele. Tua decisão para a felicidade, rompendo as estruturas passadistas e acomodadas, é a força do teu empreendimento. Entra em ti mesmo e ausculta a consciência, o teu guia íntimo, a fim de saberes o que pretendes, o que é melhor para ti e como conquistá-lo. A tua libertação diferirá daquela que rompe vínculos de afetividade para soltar-se, escravizando-se a outras situações piores. A honra de encontrar um guia interno que te orienta nos fundamentos da vida de Jesus é o desalgemar-se de tudo quanto constitui retentiva para que sigas plenamente. Após isso, não serás mais o mesmo, nem te repetirás. A consciência do dever se manifestará a ti na honra de seguir em padrões de respeito a todos e a tudo, porém de liberdade total sob a liderança de Jesus. E aqui, Joana termina nos fazendo um grande chamado, porque diz assim: a consciência do dever se manifestará a ti na honra de seguir em padrões de respeito a todos e a tudo, porém de liberdade total sob a liderança de Jesus. Jesus é aquele que nos dá autonomia, que nos dá liberdade. Ele entende que cada um de nós tem uma trajetória a ser percorrida. Cada um de nós está no momento da escala evolutiva. Cada um de nós passou por vivências, por experiências que nos tornam únicos nessa nossa jornada de progresso. Que apesar do progresso ser uma lei natural, mas é muito particular. Há várias possibilidades, vários caminhos. Mas o que Jesus nos coloca é que nós podemos seguir com liberdade, sem ficarmos presos a formalismos, atavismos, a questões que em nada contribuirão para o nosso progresso. Possamos seguir respeitando todos aqueles que compartilham da trajetória conosco, mas entendendo, né, e respeitando, acima de tudo, a nossa própria individualidade, o nosso espaço no mundo, o nosso propósito de vida, que a gente consiga seguir acreditando, né, naquilo que a gente considera que é o nosso papel nesse mundo, fazendo o nosso melhor, sempre, com paz, com harmonia, com serenidade. E assim terminamos mais um capítulo. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Voltamos a nos encontrar na quinta-feira para continuarmos estudando Jesus e a atualidade. Um dia muito especial para todos. Até lá!